Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Johan Stredat. Novamente, sejam bem-vindos a mais uma de nossas lives aqui na Brain Speech. Eu vou esperar só uns minutinhos, né, que o pessoal entre. Hoje eu estou fazendo a live aqui pelo Instagram e também estou gravando o vídeo separadamente para depois subir no meu canal de YouTube, beleza? Então, gente, hoje eu tenho um tema bastante, eu diria assim, bastante questionado, tá? E eu queria aproveitar a oportunidade para aclarar algumas dúvidas sobre a questão da análise versus a terapia, tá? Eu vejo que muitas pessoas elas andam procurando por autoconhecimento, porém, de certa forma andam um pouco perdidas, talvez porque não tenham sido devidamente informadas, né, sobre qual que é a melhor forma de tratar com questões que às vezes são necessárias ser tratadas do ponto de vista profissional, tá? Então a ideia desta live como tal é precisamente isso, é precisamente falar um pouco sobre o que é terapia, primeiro, antes do que nada, e saber diferenciar de análise, tá? No mundo, obviamente, quando a gente fala de psicanálise, nós falamos em vários contextos, mas principalmente estamos fazendo referência às duas. Então, o que acontece? Que uma pessoa, quando elas falam, você precisa fazer terapia, ou eu estou pensando em fazer terapia, né? Mas qual é essa diferença entre quando você chega no seio analítico ou pessoas do médio como tal falam em psicanálise ou análise como tal, ao invés de terapia? Oi, Adriana, boa noite, tudo bem? Como você está, minha querida? Seja bem-vinda mais uma vez. Que legal que você está aqui. Eu estava falando um pouquinho de o que a gente vai falar hoje. Eu queria elucidar um pouco a questão da diferença e também as associações que há entre fazer terapia e fazer análise, tá? Então, eu estou procurando com esse tema elucidar algumas questões, e vou deixar aberto, obviamente, para discussão. E dentro do mesmo tema, eu gostaria também de esclarecer para aqueles que de alguma outra forma querem passar por um processo de autoconhecimento e muitas vezes nem sequer sabem que é autoconhecimento, mas que precisam de alguma elucidação por conta de conflitos emocionais, com quem fazer, tá? Isso é importante. Muitas vezes a gente escuta, né, somente vai num psicólogo, vai num psicanalista, vai num psiquiatra. Só que é importante entender também qual que é o trabalho de cada um deles e qual que é a área de expertise, até para ter uma noção mais concreta de aonde procurar ajuda. Até porque a ajuda, do ponto de vista emocional, a gente precisa entender que é uma questão muito pessoal, é uma questão muito única e precisa existir um grau de confiança entre o profissional e a pessoa que procura por ajuda, beleza? Então vamos falar um pouquinho, eu vou falar rapidamente, vou deixar para discussão aberta, viu, Adriana, você que está aí, e eu gostaria obviamente de tua participação, dos teus comentários também, se você quiser, e hoje eu vou falar também um pouquinho sobre atendimento online, ok? Então, aguarda aí que já vêm as questões legais. Vamos falar primeiro sobre o que é terapia. E todos os contextos que eu vou dar aqui são contextos que estão voltados, obviamente, para a minha experiência, tanto pessoal como profissional. E, obviamente, eu vou tentar explicar um pouco do que eu entendo por cada um dos contextos, tá? Obviamente que isso não constitui, vamos dizer assim, uma verdade absoluta, obviamente, nem mais faltava, porque, ao final de contas, cada profissional tem a sua área de expertise, né? Mas eu gostaria de dar a minha visão para as pessoas entenderem um pouquinho essa visão e até ajudar a tomar uma decisão, beleza?
Então, quando nós estamos falando de terapia, vamos partir do contexto de que o ser humano ele vive numa sociedade cheia de conflito. E conflitos que geram toda uma gama e toda uma série de confusões mentais, né, que vêm acompanhadas de sentimentos e de emoções. Então, quando uma pessoa, ela em uma primeira instância, ela está passando por uma situação, vamos dizer assim, ou bem seja, um conflito emocional, que ela não sabe interpretar ou dizer o que ela está sentindo, né? Isso geralmente está condicionado a quê? A um distúrbio emocional que muitas vezes pode estar inconsciente, né? E não existe uma racionalização adequada para entender o que se está passando. Muitas vezes, sabe quando a pessoa diz, cara, eu estou me sentindo super ruim, mas eu não sei porquê, não estou entendendo. E isso está virando recorrente. Então, aí o que acontece? A pessoa, imediatamente, ela pensa, caramba, ou eu estou doente mental, ou eu sou louco ou louca, que não vem ao caso, mas muitas vezes a gente faz esses raciocínios que são ilógicos, né? Então, às vezes, né, o conceito como tal da terapia está muito associado a uma necessidade de obter uma cura, né? E principalmente para quê? Para uma condição, às vezes, netamente emocional, entendeu? Mas, volto e repito, é o entendimento que a pessoa tem. Né? Agora, isso não quer dizer que fazer terapia necessariamente indique que a pessoa precisa ser curada. Não é isso, não. Tá? Mas é o conceito, é o que a pessoa, quando está passando por um conflito, sente. Né? Eu me lembro quando eu comecei a fazer terapia, eu comecei com processos, obviamente, questões minhas emocionais, andava em desespero, e eu achava que eu precisava, assim, ao máximo de uma solução para resolver os meus problemas imediatos desse momento, que eram questões emocionais fortes. Então, nesse momento, eu estava precisando, claro, de fazer terapia, né? Mas o que vinha na minha cabeça era precisamente essa necessidade de que eu precisava me curar, né? Então, a gente, com a questão da terapia, é o seguinte, o contexto, aquele sentimento que está vagamente definido e que não fica claramente identificado, obviamente que vai afetar, vai impactar, e sempre acontece, o relacionamento consigo mesmo e inclusive com os outros. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma pessoa que tem algum tipo de problema de relacionamento, de comunicação ou de relacionamento como tal com outras pessoas, mas que não entende por que se comporta dessa forma. Então tem que olhar de certa forma para trás e começar a avaliar a causa desse comportamento que está inconsciente. Tá? Então, veja, o conflito emocional de qualquer ser humano é lógico que vira conflito. Por quê? Porque ele gera sofrimento. Né? E é um sofrimento que tá vivo, somente ele consegue sentir, mas ele espera que as outras pessoas também entendam. Então, muitas vezes, aquele algo que causa sofrimento, muitas vezes não se tem os sentimentos claros de por que é esse conflito que está causando sofrimento está aí presente, entendeu? A pessoa ela não tem consciência, ela não tem a clareza de por que ela se sente assim, tá? Agora, vamos falar de traumas. Os traumas, geralmente traumas emocionais, obviamente que geram comportamentos exagerados e que não estão trabalhados por muitas razões, né? Que obviamente estão inconscientes, geram comportamentos que não são facilmente identificáveis pela pessoa. Então, aí nesse momento, a pessoa ela pode ser que ela sinta a necessidade de passar por um processo de terapia, ok? Mas ainda é inconsciente, ou seja, ele não sabe e ele quer um resultado, né? Agora,
muitas questões que estão voltadas para o trauma. Vocês vão entender um pouquinho o que eu estou tentando dizer com a questão de trauma ou com as questões de conflitos emocionais, tá? Os traumas, geralmente, eles carregam uma emoção que está inconsciente. E até o momento da pessoa pedir ajuda ou pedir algum tipo de direcionamento, né? A pessoa, ela é, de certa forma, eu vou dizer entre aspas, ela é vítima de esse trauma. Mas o que ela não tem claro nesse momento é, ela não consegue identificar se ela é vítima de um conflito emocional, de um trauma, ou se ela está vítima por conta de uma experiência que passou. Existe uma diferença muito grande entre ser e estar. Por que eu faço referência a isso, gente? Porque, repito, tem muitas questões que a gente não tem consciente. Então, muitas vezes nós vamos ver comportamentos, exemplos de comportamentos muito típicos em uma pessoa que precisa fazer terapia, né? Porque o que acontece? A pessoa, ela lida netamente com o emocional. E no momento do conflito, o que está pegando mais pesado é precisamente a emoção, que é a dor que está sentindo. Mas aí, se a gente for a transpor isso sobre o que está acontecendo no cérebro, o sistema límbico, que se encarrega das emoções, está à flor da pele. Então, a atividade cerebral está detonando muita sinalização elétrica e bioquímica sobre essa parte ou sobre essa região do sistema límbico e, em grande parte, no nosso hemisfério direito, né, que está mais voltado para aquelas questões de relacionamento, aquelas questões que não são tão conscientes, tá? Então, a pessoa, um exemplo, por exemplo, que eu estava mencionando, é o fato da pessoa, por exemplo, projetar comportamentos sobre outras pessoas, né? Deixa eu só mexer um pouquinho aqui na minha tela. Então, o que acontece? A pessoa, ela, por exemplo, projeta comportamentos que ela não está consciente que são delas. Sim? Então projeta para os outros, é meio que joga a culpa daquelas questões que são dela, conteúdos dela, né? Mas reflete nos outros. Isso se chama projeção. Então isso tem a ver com mecanismos de defesa, tá? Uma outra questão que é muito, e olha, eu já tenho escutado isso milhões de vezes, gente, e assim, é uma triste realidade, mas olha, existem casos, né, em que tem pessoas que projetam tanto que elas chegam ao ponto de dizer assim, não, mas desculpa, terapia? Eu não preciso de nenhuma terapia. Gente, pessoa que precisa, estou sendo bem claro e bem conciso e objetivo, então, tipo assim, quem se sentir julgado nesse sentido vai ser um sentimento dela. Mas olha, quem fala que não precisa de terapia, é a pessoa que mais precisa de terapia, porque como seres humanos, todos nós passamos e vivemos em uma civilização que gera conflito, gera estresse, gera ansiedade e gera insegurança. Ninguém nasceu e ninguém nasce sabido e ninguém nasce em uma vida que não tem problemas, ao final de contas, porque a vida, ela é quase que um mistério. E é a gente que tem que resolver os seus próprios mistérios. Então, é absurdo a pessoa dizer eu não preciso de nenhuma ajuda em nenhum momento. E créanme, eu já tenho escutado esses casos de pessoas que falam na cara dura mesmo, olha, eu não preciso de terapia. Então, gente, respeito a opinião delas, mas do ponto de vista profissional, são as pessoas que mais precisam entrar em um processo de autoconhecimento. Tá? Falemos um pouquinho da questão do análise. Qual é a diferença do contexto que eu acabei de explicar como terapia, né? Como se fosse uma necessidade de cura, versus a questão da análise. Então, a análise, ela volta também para o processo traumático. Só que existe uma grande diferença entre aquilo que eu consigo já avaliar, analisar com cabeça fria,
né? Porque já está conscientizado de alguma forma e aquilo que eu não consigo entender. Concordam? Então, uma coisa é aquilo que eu não consigo identificar, se eu não consigo entender os meus sentimentos e estou atuando sobre todo um contexto única e exclusivamente emocional, gente, eu preciso fazer terapia. Agora, dentro de um processo no qual eu já tenho trabalhado certos conteúdos e sou consciente das minhas fraquezas, sou consciente dos meus traumas, mas que por alguma outra razão eles continuam aparecendo, tá? Sempre e quando eu já tenha, de certa forma, conscientizado, eu posso entrar em um processo de análise. Ou seja, de análise para quê? Para entender mais a fundo a causa, né, desse trauma e ressignificá-lo. Em terapia, a pessoa ela não ressignifica, ela não aceita ainda nada. Por quê? Porque ainda o conteúdo está inconsciente e ainda ela não aceitou que ela tem certos conteúdos. Então, no processo de terapia, a pessoa, ela lembrem, ainda ela é ou está vítima, né? E isso passa com todos nós, tá? Sem exceção, tá? Mas a questão está que, a partir do momento em que a gente se dá conta que tem processos que pode melhorar ou que pode mudar, aí já passa a ser um processo terapêutico como tal. E se passa a ser um processo de avaliação, pode ser até autoavaliação guiada por um profissional, mas que se torna mais consciente. E consciente por quê? Porque a pessoa primeiro passa a aceitar esse conteúdo. E uma vez que aceita, né, a primeira pergunta que a pessoa que faz análise é: ok, eu tenho esse problema, ou eu tenho esse conteúdo, aconteceu X, aconteceu o que seja, e agora, o que eu faço com isso? Porque eu não posso deletar experiências de vida. Então, como é que eu posso ressignificar aquela memória? Entendeu? Então aí vem toda uma fase, por exemplo, lembram que na semana passada, na parte da espiritualidade, a gente tinha falado sobre quê? Sobre ressignificação, que é meio que sinônimo de perdão, não? Mas é o perdão a si mesmo, não? O perdão próprio. Então, essa ressignificação, esse perdão, vamos dizer assim, ele gera uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver o nosso passado, de uma forma diferente. E o que acontece no cérebro quando a gente ressignifica essas questões? A gente está gerando novas conexões sinápticas. E não somente gera conexões sinápticas, sino gera um novo estilo de vida, gera um novo ponto de vista, e até que a gente começa a ver as coisas e aceitar o outro de uma forma diferente, tá? Ou pelo menos a entender o outro, né? Veja bem, uma grande diferença que eu posso colocar dentro do que seria terapia versus análise está precisamente aí, nesse ponto. Na terapia, eu vejo unicamente o problema, né, como algo que aconteceu comigo, mas não aconteceu com ninguém mais, tá? E geralmente dentro desse processo terapêutico, como eu não tenho a visão clara do que aconteceu, como aconteceu, não me coloquei no lugar do outro ou das outras pessoas, por absurdo que uma experiência ou uma sequência tenha sido, né, eu continuo sendo vítima. Por quê? Porque estou olhando somente para os meus olhos, mas no processo analítico eu saio do meu próprio conteúdo de vítima e coletivamente entendo o problema do outro, entendo, ou pelo menos tento captar por que o cara reagiu comigo, ou a pessoa reagiu comigo, ou fez alguma coisa comigo. Não, eu te repito, não tem nada a ver com a gente aceitar ou não o que os outros tenham feito conosco, né? Ou o que tenha acontecido conosco. Simplesmente se trata de conscientizar para quê? Para a gente também se colocar no papel dos outros. Então, essa análise, ela, quando gera novas formas de pensar, está gerando também um processo de neurogênese. Lembre que nosso cérebro ele aprende, e aprende com as nossas próprias experiências, tá? A análise, do ponto de vista fisiológico,
lida com várias regiões do cérebro. Já não está lidando única e exclusivamente com o sistema límbico, mas também vai lidar com o nosso córtex pré-frontal, que é encarregado de planejamento, decisão, pensamento analítico, né? E existe a combinação de regiões e redes ou conexões neuronais entre o hemisfério esquerdo e direito. Tá? Coisa que na terapia não. Na terapia eu estou desabafando tudo aquilo que eu estou sentindo. Né? Porque tal pessoa me fez, porque aconteceu isso, porque por aqui, por lá, não sei o que, e sai o choro, e sai um monte de coisa, mas que faz parte desse processo terapêutico, para limpar. Agora, não confunda todo esse processo de estar limpando com uma cura, porque o que acontece? A experiência, ela ainda faz parte da sua vida, e ela não pode ser deletada. Então, não é um processo, e aí é que está, a terapia psicanalítica, nesse caso eu quero deixar claro, não cura ninguém. Ela somente ajuda a conscientizar. Agora, a questão, para que todo mundo entenda, essa vertente, ou essa linha tênue que existe entre aquilo que não está consciente e aquilo que vira consciente, depois eu tomo uma ação, eu faço um plano para ver o que eu faço, que isso de certa forma se chama sublimação, né? Isso é o que é esse ponto entre a terapia e a análise, tá? Então, os dois processos, tanto o processo da terapia como o processo de análise, vem um acompanhado do outro, são necessários. Mas por que eu explico isso? Para que a pessoa ela entenda que existe um processo, e na verdade é um processo mais psíquico do que qualquer outra coisa, né? Para ela não ficar perdida nesse mundo de o que eu faço. Eu tenho um problema, mas não sei nem o que eu estou sentindo e não sei o que eu vou fazer. Entendeu? Então, somente para entender esse contexto. Os dois, óbvio, são contextos que são importantes para todo ser humano. Tá? E principalmente para quando a pessoa ela quer evoluir ou ela quer melhorar algum aspecto de sua vida. Okay? Então, a análise, ela é sinônimo de quê? De emoção, mas já uma emoção conscientizada, beleza? Então, uma questão que eu tinha falado, por exemplo, quem faz terapia? Qual é o argumento da pessoa que faz terapia? Geralmente é a proteção. Não, porque o outro fez, sabe? Eu não tive nada que ver, eu que fui a vítima. Já o exemplo da pessoa que faz análise é precisamente, bom, como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso fazer diferente? O que eu consigo fazer com tudo isso que eu tenho, com todas essas experiências de vida? Tá? E principalmente a pessoa que faz análise, ela se questiona no ponto de vista de até onde, o que eu posso aprender com aquela experiência de vida. Tá? Então, e uma questão, não adianta eu falar para uma pessoa que está com um problema, que não entende seus sentimentos, para ela se permitir sentir ou passar por esse sentimento, porque ela não vai entender, ela vai querer fugir da dor. A pessoa que faz análise, ela já está consciente de que dores da vida emocionais vão vir sempre, porque a gente é desenhado para sentir também, não é só carne e osso, mas quando a gente é consciente de uma dor emocional, analisar a dor não significa fugir da dor, e sim permitir que essa dor se manifeste e que a gente entenda conscientemente que está passando por essa dor. Por quê? Porque quando você aceita a dor como tal, fica mais fácil você, primeiro, colocar um tempo limite, né? E você racionalizar, usar o seu córtex pré-frontal para não para fugir, e sim para procurar por uma solução a esse problema. Então fica muito mais fácil na análise aceitar a dor e se movimentar no meio dela, né? Essa é uma questão que não há no processo da terapia como tal. Por quê? Porque não existe a dor conscientizada ainda. Tá? Agora, uma coisa bem rápida, gente.
terapia, o processo de terapia, o processo de análise, ele pode ser efetuado por várias áreas da saúde. Eu menciono as 3 principais áreas que lidam com a questão da nossa saúde, do nosso bem-estar emocional e psíquico, principalmente onde? Na psicologia, na psiquiatria e na psicanálise. E aí vocês me perguntarão, pô, Johan, mas para onde que eu vou? Vou para um psicanalista, vou para uma psicóloga, ou um psicólogo, um psiquiatra. Então, antes de decidir, eu acho que o mais importante é a gente entender qual que é a diferença, o que essas 3 áreas da saúde fazem. O que um psicólogo faz, o que o psicanalista faz e o que o psiquiatra faz. Então, veja bem, a psicologia, ela, primeiramente, antes do que nada, é uma ciência que opera com o processo mental, voltado para quê? Para questões da consciência, da sensação, da memória e principalmente da conduta de um organismo em relação ao seu ambiente, né? E estabelece certo tipo de parâmetros, tá? O que eu quero dizer com parâmetros? O psicólogo, geralmente, ele vai ajudar a pessoa a entender as suas questões, vai colocar certo tipo de diretrizes para que a pessoa, ela, claro, caminhe por conta própria, né? E tome a decisão de ir por alguma dessas diretrizes que são sugeridas, né? Mas está lidando muito com a questão do comportamento. E o comportamento humano, ele está muito claro. Aqui estamos falando de como a pessoa reage e se comporta no meio externo, tá? Agora, já a psicanálise é um ramo que foca o entendimento da mente, né? Porém voltado para a conduta psíquica que está baseada em aquilo que não está consciente, aquilo que a pessoa não pode facilmente entender ou discernir. Então, para isso precisa de uma pessoa de um profissional que consiga e que saiba entender, né, esse inconsciente. E o inconsciente geralmente vai determinar o quê? Aquilo que dói e que precisa sair à luz precisamente para quê? Para ser analisado, né? Mas aí que está? A diferença entre o psicólogo e o psicanalista está em que o psicólogo, ele, de certa forma, está contribuindo com certas diretrizes. O psicanalista não dá nenhuma diretriz, ele simplesmente faz uma interpretação e deixa que o próprio cliente, eu chamo de clientes geralmente, eu não gosto de chamar pacientes porque paciente indica que a pessoa, ela está de certa forma doentia, quase que no hospital, entendeu? E pode se dar o caso, num caso psiquiátrico, que já vou explicar o que é a psiquiatria. Porém, dentro da psicanálise, eu costumo chamar as pessoas que vêm me visitar de meus clientes, né? Até porque paciente, na verdade, quem tem que ser paciente sou eu, para me colocar no papel deles, tá? Só que eu consigo somente fazer isso a partir do momento em que eu tenho olhado para mim, né? E o psicanalista, óbvio, como ele não dá essas diretrizes, ele simplesmente permite que o próprio cliente, ele busque por sua própria solução e procure por seu próprio caminho, né? Então, é um trabalho árduo? Sim. Não deixa de ser difícil nem na psicologia, nem na psicanálise. E em ambas vertentes, não, existem também certas ramificações. A psicologia tem psicologia cognitiva, psicologia comportamental, transcendental, enfim, mas cada uma delas cumpre uma função específica dependendo de qual que é o conflito que a pessoa está, ou o comportamento que a pessoa está tendo. Na psicanálise, você pode ter várias linhas de pensamento, né? Pensamentos voltados para a linha freudiana, a linha junguiana, e também depende muito do contexto traumático da pessoa. Agora, o que a psiquiatria faz? A psiquiatria, ela trabalha o sintoma do conteúdo traumático, porém já com medicamento.
Então, só para que vocês entendam, das 3 áreas da saúde, a única que está licenciada ou autorizada tanto a prescrever como a receitar um remédio específico para um tratamento ou um distúrbio emocional é o psiquiatra. Ok? Então, e aí, claro, quando vocês me dizem, bueno, para onde que eu vou? Psiquiatra, psicóloga ou psicanálise? A gente precisa entender um pouco o contexto do problema, tá? Uma questão que eu claro, faço questão de colocar dentro da minha área de expertise, aqui eu falo um pouco do que eu no meu campo de atuação hoje, né? Eu como neuropsicanalista faço e com o nome fantasia que adquiri, que é a Brain Speech, né? Eu posso falar para vocês o que a gente faz para ajudar nesses casos, tá? Então, no meu caso particular, eu trato a psicanálise, só que eu trabalho com a parte neurofisiológica, voltado para o conceito e o conhecimento que eu tenho da neurociência. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar o indivíduo como um ser completo, não somente a parte emocional, mas eu gosto de mostrar para a pessoa que qual é o impacto que o conteúdo psíquico e o conteúdo emocional, né, tem sobre o organismo. E para isso eu uso o quê? A neurometria funcional, que eu já tinha falado para vocês em algumas lives anteriores, o que é a neurometria. Inclusive vocês podem visitar o site, né? Mas eu considero muito importante trabalhar o ser humano como um contexto único em todo o seu entorno, né? Eu acredito fielmente de que uma coisa é a interpretação do conteúdo emocional, porém, e olha que legal, que aí é que vem o diferencial da Brain Speech, que é precisamente dar à pessoa parâmetros para que ela possa não somente conscientizar, mas que ela também tenha uma visão clara de todo o sofrimento que ela emocionalmente tem passado e como que isso tem afetado o seu organismo. Para quê? Para que ela possa se prevenir, né? E possa, do momento em que ela faz análise para frente, tomar ação sobre coisas que vão ajudar a ela a ter uma qualidade de vida melhor, tanto do ponto de vista emocional como do ponto de vista físico, né? E obviamente mental, inclusive até espiritual. Óbvio, hoje em dia eu também faço programas de coaching, né, onde eu vou ajudar a pessoa não somente a enxergar aquele impacto emocional sobre o organismo, sino que também eu vou montar um programa específico onde vamos dizer assim, a colocar alguma série de sugestões para ajudar a aliviar também a questão neurofisiológica, com uma complementação de quê? De alimentação funcional, que é importantíssima para o funcionamento do cérebro. Ao final de contas, todo, emoção, sentimentos, o nosso corpo como tal, são comandados pelo cérebro. Agora, quem controla o nosso processo mental, né, e os nossos processos cognitivos, somos nós mesmos, né? Então a ideia é ajudar a pessoa a que tenha certos parâmetros para quê? Para que ela comece a se entender como um todo, né? Uma questão importante, o coaching, por exemplo, no meu caso, eu faço coaching e faço psicanálise, tanto presencialmente como faço online. Tá? Eu queria colocar hoje em dia um pouco a importância do atendimento online. Por quê? Porque eu sei que tem muitas pessoas que, ou por uma questão de tempo, ou por localização, ou porque moram fora, enfim, por lo que seja, não tem tanta facilidade para fazer um tratamento presencial. Tá? Muitas vezes a locomoção é mais difícil. Então, e hoje em dia, o tratamento ou o atendimento online, ele é muito
muito tranquilo. A única diferença é o meio. Você não está presente fisicamente, mas você está que nem hoje. Estou falando para vocês virtualmente, mas estou presencialmente com vocês. Então, tanto a parte presencial como a parte online, elas vão lidar com todos os contextos. E o tratamento, obviamente, que ele vai ser personalizado. Tá? Agora, bom, já que eu já falei disso um pouquinho, eu gostaria... Adriana, eu vejo que você está aí. Me conta alguma coisa. Primeiro, como que você está? E o que você acha de todo esse embrolho aí da terapia versus análise? Como que você vê isso? Ou como que você tem observado, talvez, em outras pessoas? O que você tem escutado? Que você possa contribuir. Você pode, obviamente, passar seus comentários, ou eu posso... deixa eu ver se eu consigo aqui... não, eu acho que eu não consigo, mas pode escrever sem nenhum problema, viu, Adriana? Então, porque a ideia é precisamente essa, a gente bater papo sobre esses temas. Eu acho que isso é muito, muito legal, a gente saber. Eu gosto muito de entender o que as pessoas sentem, pensam sobre os temas que eu trago, né? Pode falar, Adriana, se você quiser. Digitar, né? Né? Bom, enquanto você digita alguma coisa, claro, se você estiver afim, né? Não é camisa de força. Eu gostaria de fazer um convite, tá? E esse convite eu estou deixando aberto, não somente para quem está assistindo a live neste momento, mas para quem mais tarde, se não tiver assistido agora, ou que tenha a oportunidade de assistir mais para frente, amanhã, passado amanhã, enfim, o que seja, gostaria de fazer um convite. Espera só um minuto. Adriana, gostei muito da explicação. Já fiz terapia e consegui ver a diferença entre a análise. Que legal. Isso eu acho interessante, você ver a diferença, não? Porque é uma coisa que pesa muito, entendeu? E a pessoa... É normal você entrar em um contexto de conflitos emocionais sem entender a causa, a raiz, o que fazer. Volto e repito. Aí você entra em um processo terapêutico, a terapia como tal. Quer dizer, ela se faz necessária para quê? Para desabafar tudo aquilo que a gente está sentindo e que é negativo. Por quê? Porque causa sofrimento. Agora, análise não se trata de sentir a mesma dor, né? E sim entendê-la, né? Aceitá-la e ressignificá-la. Então, é exatamente isso que você fala, Adriana. É uma questão que é interessante, né? Se você, você que mesma, inclusive, diz que você tem dificuldades para se expressar, mas olha que coisa tão interessante, Adriana. Você sabe que você tem dificuldades para se expressar, entendeu? Então, isso já é um passo a mais. Por quê? Porque você já tem consciência de que você tem essa questão, né? Agora, a boa notícia, né, é que quando você está consciente, né, você mesma pode escolher o que fazer com isso. Se você tem a dificuldade de se expressar, pensa no seguinte: como seria a sua vida? E isto só para você refletir. Como seria a sua vida se você conseguisse se expressar de uma forma mais leve, de uma forma, vamos dizer assim, sem importar o que os outros estejam pensando? Faz sentido? Né? Porque veja bem, muitas vezes a dificuldade de se expressar, ela está intrínseca a um medo que nós temos, ou de ser entendidos, ou de ser mal entendidos, ou de não ser entendidos, ou de não ser aceitos. Porém, o que acontece? Volto e repito, vamos tentar ressignificar, imaginar. Imagine você, Adriana, volto e repito, como seria a sua vida em uma outra
paisagem, em um outro cenário, em que você consiga se expressar. Como seria essa Adriana se expressando, né? Então, dá uma refletida sobre isso. Agora, se você quiser, que é o ponto que eu queria comentar, tá? Uma questão que eu estou fazendo nestas últimas lives, eu estou oferecendo, obviamente, os meus serviços, tá? E como eu queria colocar a questão de online, eu sei que você mora fora, mas, vou te repito, é uma questão que, claro, você pode aceitar ou não aceitar. Este é um convite que eu estou deixando aberto, né, para a audiência em geral. De todas as formas, se você quiser falar depois comigo, você chateia comigo, não tem nenhum problema. Mas o convite é basicamente o quê? Inclusive vou fazer uma questão aqui na minha tela. Só um minuto, vamos fazer isto aqui. Vou agrandar a minha tela para que vocês consigam enxergar. Vocês não vão conseguir me ver por um momento, tá? Mas isso é na tela onde eu estou gravando o vídeo. Então, assim, para quem estiver assistindo o vídeo ou a live nesse momento e que estiver precisando de algum tipo de orientação ou direcionamento mais detalhado, dá um toque para mim, né? Eu posso fazer uma sessão de 30 minutos, né? A gente faz via Skype, né? Óbvio que, claro, essa consulta, esse direcionamento, que é quase como uma consultoria, ela tem um custo de R$65, né? O pagamento ele é feito facilmente pelo PayPal, não tem nenhum problema. Agora, só que tem uma grande vantagem, que é a seguinte: vocês já conhecem um pouco da minha experiência, já conhecem pelo meu site, meu histórico. Então, a pessoa se vocês decidirem que querem fechar um pacote, bem seja na parte psicanalítica ou de coaching, ou presencial com a neurometria, do ponto de vista online, se fosse coaching ou se fosse de psicanálise, esse valor que eu estou cobrando antecipadamente, eu posso colocá-lo como um crédito, né, que vai ser descontado sobre o valor do pacote final quando vocês fecharem comigo. Tá? Então aí eu posso oferecer mais detalhes, obviamente para ajudar, mas o custo inicial é até, inclusive porque é importante vocês terem a consciência desse valor, que é um valor, na verdade, é um investimento em vocês, não é nem sequer para mim, é um investimento seu, né? Em quê? Em autoconhecimento, tá? E a ideia, obviamente, de todo esse bate-papo, dessa consultoria, é identificar qual que é a sua necessidade, chegar a um melhor contexto para onde que você precisa ir, o que você tem que fazer para melhorar a condição ou para tratar a condição que você está passando nesse momento, né? E eu tenho certeza que você vai sair muito mais elucidada e pelo menos informado ou informada da situação. Então esse é o trabalho que eu ofereço. Então volto e repito, quem quiser, e isto aplica para as pessoas que assistam a live mais para frente, né, através do meu canal de YouTube, né, quem quiser marcar comigo uma consulta para um direcionamento, uma consulta inicial, estou oferecendo pelo valor de R$65 via Skype, pode ser feito, e caso fechar algum tipo de tratamento ou treinamento comigo, esse valor pode ser descontado, pode ser considerado como um crédito sobre o pacote que vocês fechem. Então, bem importante o seguinte: como é que vocês vão fazer aí? Bem simples. Então, anota meu número de telefone, que é o mesmo do WhatsApp, né? Que é 11 98971 2813. Tá? E no vídeo que vai ficar no YouTube, né, eu estou colocando a tela onde você vai colocar o que você tem que colocar. Então, você vai me passar um WhatsApp, colocar seu nome e, muito importante, eu preciso que você coloque seu e-mail para eu poder passar para você a solicitação do pagamento por PayPal. E, obviamente, o seu número de telefone. E uma questão importante: como esta é uma
oferta que eu estou fazendo diretamente sobre esta live em específico, do tema terapia versus análise, eu preciso que vocês coloquem nessa mensagem de WhatsApp, eu quero agendar uma consulta e coloca no código ATEN, né, tal e como está no slide que eu estou mostrando, ATENBS, com a data de hoje, que é 07/11/2018, tá? Então, Adriana, se você quiser, depois você me passa e eu te passo o código, tá? Mas ele vai ficar disponível de qualquer forma no YouTube. Então, gente, não se esqueçam, eu estou disponível para ajudar e para, sabe, aclarar qualquer tipo, esclarecer qualquer tipo de dúvida. Por favor, não deixem de consultar, porque hoje em dia nós estamos passando por momentos de muitas mudanças fisiológicas, mas principalmente emocionais, tá? E eu acredito que o melhor que a gente pode fazer para a gente mesmo é procurar por orientação. Então, basicamente é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Estou à sua disposição. E, bom, gente, mais uma vez, Adriana, que bom te ver novamente, muito bacana. Eu fico contente que você participe. Gostei muito de sua participação hoje, viu? Que legal. E espero que esteja tudo bem contigo. Para o pessoal que está assistindo futuramente o vídeo, né? Eu agradeço muito. Gente, entrem em contato, que estou aí, tá? E, bom, a gente, se Deus quiser, a gente está aí para mais uma live na próxima semana. Então, muito obrigado mais uma vez. Bom descanso para todos nesta quarta-feira e um bom resto de semana para todos. Deus abençoe e até mais tarde. Tchau, tchau.